Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Band Cidade, primeira edição. Eu te faço companhia até 1 da tarde com as notícias do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. O jornal começa já com imagem ao vivo da maior cidade da nossa região. São José dos Campos na tela, direto da câmera do Complexo Colinas Shopping. 33 graus neste momento, faz calor nessa quarta-feira. Vamos juntos? Em Taubaté, 3 casas foram interditadas no bairro Independência após a Defesa Civil identificar trincas, rachaduras e movimentação de terra na Avenida Antônio de Queiroz Filho. A repórter Graziele Geronde mostra a situação ao vivo, direto do local. Ô Grazi, a Prefeitura já tem um posicionamento sobre o que teria causado aí esses problemas? Como é que está o cenário por aí? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Eu vou começar te contando sobre o cenário. Nós estamos aqui em uma das casas que está com rachadura, que fica na Avenida Antônio Queiroz Filho. Só para você ter uma ideia, Carol, olha, nós conseguimos uma régua e para a gente pôr aqui, essa rachadura, só para você ter uma ideia, está com 6 centímetros já. Essa casa aqui, ela tá separando a parte da sala para o quintal. A situação aqui segue bastante complicada, os moradores, claro, estão morrendo de medo. É uma situação que deixa todo mundo bastante preocupado. A Defesa Civil já esteve aqui logo mais cedo. E aqui ao meu lado está a Isabela dos Santos. Isabela, desde quando vocês estão percebendo essas rachaduras? As fissuras pequenas começaram em 2019, né? Nós temos vários protocolos abertos na Sabesp, tanto que a rua tem bastante remendo, eles vêm, fazem os cuidados paliativos, mas os problemas voltam. Quando chove, a rua fica encharcada mesmo, com bastante água e os bueiros começam a jorrar água para cima. E em outubro de 2022, o problema foi agravado, nós entramos em contato com a Prefeitura e abrimos um processo, tem até o orçamento da obra, mas eles informam que estão aguardando verba do governo, licitação, para poder resolver o problema aqui. Então, desde outubro de 2022, os problemas agravaram e de quinta e sexta-feira passada, que teve aquele volume muito forte de água, né, bastante água, as rachaduras começaram a aumentar mais e a rua ceder também, que a princípio era mais dentro das casas e agora é a rua também. E até já tiveram algumas casas aqui que estão interditadas. Isso dá mais medo ainda, não é, Isabela? Sim, uma das casas está interditada desde 2019 e as outras 2 aqui, que são os vizinhos, tiveram a casa interditada ontem. Inclusive, uma das casas que está interditada tem um muro, né, que é acoplado com o nosso aqui, que é o que a gente tem bastante rachadura também. Dos 2 lados da casa, aqui você mediu, tem 6 centímetros, a gente vê a casa de um dos vizinhos. A do outro lado é a casa que foi interditada, também tem aí uns 5, 6 centímetros, a gente já vê a casa do morador. Perfeito, obrigada. Eu vou pedir para você me acompanhar e a gente já encontra o Danilo Ritt, que é diretor da Defesa Civil. Danilo, essas 3 casas aqui que o Eduardo vai mostrar para a gente são as 3 casas interditadas, não é? Por que elas foram interditadas? Isso mesmo, está acontecendo um recalque de solo, uma movimentação de solo, uma acomodação de solo. As frentes das casas movimentaram o sentido da rua e para resguardar a segurança desses moradores, 3 casas precisaram ser interditadas. A Defesa Civil mantém um monitoramento constante, diário do local, novas avaliações são feitas dia após dia e neste momento 3 casas estão interditadas e estão sendo devidamente amparadas. Como que os moradores estão sendo ajudados? Essas 3 famílias foram encaminhadas através do Comitê de Gestão de Riscos e Desastres da Defesa Civil, foram encaminhadas, estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Habitação e Secretaria de Inclusão Social e devem receber um possível aluguel social. Importante mencionar que já foi identificado que não há tubulação subterrânea da Prefeitura, aqueles tubos corrugados da Prefeitura não passam pelo local. O que foi identificado é que passa uma rede adutora da Sabesp, uma rede de esgoto da Sabesp e uma rede de gás. Então tudo isso está sendo apurado, analisado para tomar a decisão mais assertiva possível.
Perfeito, obrigada pelas informações, Danilo. Inclusive, Carol, nós entramos em contato com a Secretaria de Obras da Prefeitura de Taubaté, que falou que identificou um forte vazamento da adutora de água potável, que é de responsabilidade da Sabesp, e que vai notificar a Sabesp para poder fazer os reparos. Nós também entramos em contato com a Sabesp, que informa que aguarda o resultado do laudo técnico da vistoria e das pesquisas de vazamentos feitas por meio de geofonamento. Além disso, eles também disseram que não foi identificada nenhuma situação que relacione as redes da companhia com as rachaduras nos imóveis e que a Sabesp deve voltar na tarde de hoje para continuar fazendo esse monitoramento. A Sabesp também afirma que reforça que as redes instaladas na avenida estão funcionando dentro da normalidade e acrescenta que a última obra da Sabesp realizada aqui aconteceu há 10 anos. Nós seguimos então, Carol, acompanhando essa situação e esperando então que essa situação se resolva. Os moradores já até afirmaram que vão entrar em contato com a Defensoria Pública para mover um processo e assim pedir que providências sejam adotadas em relação às rachaduras desses imóveis. Carol. Uma situação que impressiona, né, Grazi? Realmente muito preocupante. Inclusive rachaduras, pelo que eu estou vendo aí atrás de você, até mesmo no asfalto, né, do lado de fora aí dessa área. Preocupante mesmo e, como você falou, a gente segue acompanhando esse caso. Obrigada aí pelas informações. Funcionários da empresa do transporte público em Campos do Jordão fizeram uma paralisação no início da manhã. Usuários foram pegos de surpresa e muitos pontos ficaram cheios. O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba disse que os trabalhadores interromperam as atividades por conta de uma assembleia e o serviço voltou ao normal por volta das 9 da manhã. O assunto da reunião entre os funcionários não foi informado. Nós tentamos contato com a empresa Aviação na Montanha, mas ainda não conseguimos. Vamos agora ao destaque do portal bandvale.com. Um homem de 34 anos foi morto pela Polícia Militar durante uma troca de tiros no Jardim São José II, em São José dos Campos, nesta terça-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a PM realizava um patrulhamento no bairro quando se deparou com um homem em atitude suspeita em um terreno baldio. Ao abordar o indivíduo, ele reagiu e atirou contra a equipe que revidou. Ele foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A SSP informou que com ele estavam 2.000 papelotes com cocaína, 220 pinos com a droga, 449 papelotes de maconha também. O revólver foi apreendido. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial. E hoje é dia do quadro que dá voz às comunidades da nossa região. Começa agora o Seu Bairro no BC. E o quadro dessa semana vai ser um pouquinho diferente. Em Taubaté, moradores do São Gonçalo e do Serrinha vivem o mesmo dilema. O lamaçal e a água tomam conta da Estrada do Barreiro quando chove. Nossa equipe foi conferir de perto a situação nos dois bairros. O barro toma conta de boa parte do asfalto na Estrada do Barreiro, no bairro São Gonçalo, em Taubaté. Mas o problema não para por aí. Quando chove, o local fica assim. De carro é tranquilo passar, carro, essas coisas assim, tranquilo. E de moto pra você passar, como você vai passar? Ali em certo ponto chega até cobrir a roda. As imagens foram feitas no último dia 10 pelo André, morador do bairro. Pedestre, carro, risco de acidente constante, né? Porque a prefeitura vem, limpa, faz, mas não faz, vamos dizer assim. Faz meia boca, vamos ser bem sinceros, né? Choveu, vira um rio, lago. E assim, perigoso para todo mundo, né? Situação que tem causado transtorno para quem vive ou até mesmo só precisa passar por aqui. Antônio mora há 30 anos na região. Ele conta que a água acumula e não tem por onde escoar. A estrada é estreita, né? E para cá vem muito comércio, condomínio, mais moradores, né? E ali há um acúmulo de água, né, que desce. Não tem escoamento na estrada e vira uma lagoa, vira uma pista ali perigosa
2 carros não passam, se for pedestre, aqui tem muito ciclista, até animais ainda tem, então causa um transtorno danado para os moradores. Os moradores do bairro Serrinha, também em Taubaté, sofrem com os mesmos problemas. Neste ponto aqui, por exemplo, quando chove, ninguém passa. Na última forte chuva que caiu na cidade, carros ficaram atolados. Quando chove a gente fica ilhado, não tem como sair. Vários carros, como o do meu filho chegou ali, a gente não consegue tirar. Às vezes tem que até chamar máquina, né, para desencalhar o carro. Inclusive as peruas escolar não sobe a 1 quilômetro para cima. As crianças têm que descer até esse local aqui que a gente está fazendo a reportagem para poder pegar a perua para ir para a escola. Que a prefeitura não autoriza subir. Fala que a rua é particular, só que particular se foi homologado pela Câmara dos Vereadores. Essa rua, então não é particular, porque a gente paga os impostos, paga a luz. Aqui a gente não invadiu, não é área verde aqui, entendeu? Cada um paga o seu terreno, paga os impostos. Por onde se olha é puro barro. Essa é a realidade da estrada municipal Rio Comprido, que dá acesso ao bairro. Quando chove, a entrada fica assim, alagada, como mostram essas imagens. Temos pessoas de 90 anos de idade que moram para cima aqui, que acaba ficando preso dentro do carro, fica 2, 3 horas, uma pessoa de 90 anos dentro de um carro mais de 2, 3 horas por causa da chuva. Eu acho isso um absurdo, porque infelizmente a gente está ilhado praticamente. Em nota, a Prefeitura de Taubaté disse que uma equipe vai verificar as medidas necessárias para solucionar os problemas nas vias citadas na reportagem e incluir os serviços no cronograma de trabalho. Em Paraibuna, uma atualização na investigação da queda do helicóptero que vitimou o piloto e 3 passageiros, sendo 2 deles mãe e filha. Segundo o boletim de ocorrência obtido hoje pelo jornalismo da Band Vale, 3 corpos foram encontrados presos à fuselagem da aeronave e a 4ª vítima estava próxima aos escombros, na área de mata. Nessa terça-feira, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, causado pelo piloto da aeronave, Cassiano Teodoro. Ele também é dono da empresa responsável pelo helicóptero, que deve retirar os destroços do local. Além da polícia, o CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também segue no caso e o prazo para o resultado da análise é o menor possível. A defesa de Cassiano foi procurada, mas ainda não retornou o pedido de posicionamento. Pausa rápida aqui no Band Cidade, eu volto rapidinho com mais notícias para você. Estou de volta. Quarta-feira é mais um dia quente na região, principalmente no litoral norte. E tem chance de chuva forte ao longo do dia em muitas cidades. Bora conferir aqui ao lado, então, como fica o tempo hoje. Em Jambeiro, a máxima pode chegar aos 34 graus, tem chance de temporal por lá. Taubaté, mesma previsão, máxima aí chegando aos 34, com chance de tempestade. Cachoeira Paulista um pouquinho mais quente, olha só, máxima de 35 graus é a previsão para hoje. Por lá também pode chover forte, com chuvas, trovões, raios. Em Cunha, máxima prevista para essa quarta-feira, 31 graus. Por lá tem uma previsão de chuva, mas uma chuva tranquila. Bananal tem chance de tempestade ao longo do dia e por lá a temperatura deve chegar aos 35 graus, calorão. São Sebastião, olha só, ainda mais quente, máxima prevista para hoje 37 graus e tem chance de tempestade no litoral norte. Fica o alerta então. Em São José dos Campos, hoje a máxima deve alcançar os 34 graus, também tem chance de temporal em São José e nos próximos dias, olha só, essa possibilidade continua pelo menos até o próximo sábado, acompanhada também de calor. No domingo pode chover, mas uma chuva mais tranquila e a máxima prevista é 27 graus. Alerta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para São José dos Campos. Entre as cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o município é o que esteve mais perto de estourar o orçamento. Saúde, educação, mobilidade urbana. São diversos os gastos que uma cidade tem. Para arcar com as responsabilidades, cada município conta com um orçamento composto com arrecadação própria e também recursos do Estado e do governo federal. Dados do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, apontam que entre janeiro e outubro do ano passado, 90% das cidades paulistas gastaram mais do que deveriam.
Em São José dos Campos, o orçamento até o mês avaliado foi de R$ 3.840.681.147,04. E a cidade gastou 99,33% desse valor. Nós fizemos uma previsão de arrecadar mais 400 milhões de ICMS e Fundeb, o que não aconteceu, porque a arrecadação do Estado caiu, então os repasses para os municípios caíram também. Então a nossa previsão de gasto era maior. Nós tivemos que fazer uma adequação nas nossas despesas de acordo com as receitas, e nunca estouramos o limite máximo arrecadado. Entre as cidades com mais de 500 mil habitantes no estado, São José é a que mais comprometeu o orçamento, à frente de Santo André, Ribeirão Preto, Sorocaba, Guarulhos, São José do Rio Preto, Campinas e São Bernardo do Campo. Segundo o secretário, os últimos 2 meses do ano melhoraram os dados da cidade, mas não a tiraram da mira do Tribunal de Contas. O que aconteceu é que caiu a receita e nós conseguimos manter o serviço público e a nossa despesa chegou próximo do limite sem nunca ultrapassar. É claro que todo cuidado é pouco, temos que agir com parcimônia, mas a situação está sob controle. Nós tivemos aí 97% desse gasto, isso é importante registrar. Em Taubaté, a situação é pior. De janeiro a outubro do ano passado, a cidade gastou mais do que arrecadou. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, o município extrapolou o orçamento e chegou a 108%. As cidades que apresentaram indícios de irregularidades foram alertadas pelo TCE. Esse alerta pede economia nos gastos e cumprimento de determinadas medidas. As cidades alertadas não podem, por exemplo, reajustar salários, criar cargos ou realizar concursos públicos que não sejam para reposição de vagas. O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pode levar a processo por improbidade administrativa e até a inelegibilidade. Quem paga a conta no final é aumento de imposto. Quem paga a conta no final é o remédio que falta no posto de saúde. É a merenda que acaba perdendo qualidade na escola pública. É um alerta da sociedade olhar para as contas públicas do prefeito e perguntar agora nas eleições municipais: prefeito, como você vai fazer um ajuste fiscal no nosso município com menor perda de política pública? A Prefeitura de Taubaté disse em nota oficial que as análises contábeis só podem ser efetivamente realizadas após o fim do exercício, que ainda não ocorreu. Com isso, não é possível fazer uma averiguação prévia do resultado econômico-financeiro de 2023. Chegou a hora de ver quem conversou com a gente através do nosso WhatsApp, 997168021. É aqui, por exemplo, que recebemos as denúncias do quadro Seu Bairro no BC, que mostramos há pouquinho. Bora ver então a primeira mensagem do dia, de onde vem, é de Caraguatatuba, do José Eduardo. Olá, Carol, boa tarde. Aqui no nosso jornal diário é o Band Cidade. Parabéns para você e toda a equipe. Obrigada, José, pela sua audiência, pelo seu carinho. Conte sempre conosco, viu? Quando tiver aí algum problema da sua cidade, do seu bairro, manda para cá, que a gente cobra o poder público. Agora, o Jefferson de Jacareí, boa tarde, estou ligado na Band, jornalismo de primeira qualidade. Obrigada, Jefferson, muito feliz em ver mensagens como a sua. Grande abraço para você também. Agora, o Marlon de Ubatuba, boa tarde, gostaria que a Band nos ajudasse com a praia do Perequiaçu. Muita sujeira, falta de coletores e esgoto a céu aberto. Ele mandou uma foto para a gente, onde podemos perceber, né, essa parte aí que ele fala na mensagem sobre o esgoto. Olha, Marlon, a Prefeitura de Ubatuba disse que os resíduos são recentes, de ontem, e que a retirada está prevista no cronograma, isso em relação ao lixo que você falou. Sobre o esgoto, a administração falou que vai verificar o problema e resolver prontamente. Tá, então, retorno para você, qualquer coisa avisa a gente, tá bom? Segunda pausa aqui no Band Cidade, eu volto em instantes, até já! Band Cidade está de volta para falar de eleições municipais. A Band já está nos preparativos para a cobertura desse ano. Destaque para a estreia do Nossa Cidade, que vai abordar os problemas e as soluções de diferentes municípios.
Problemas que encontramos na nossa cidade impactam diretamente o nosso dia a dia. O que precisa melhorar é o investimento em educação. O prefeito dá uma olhada nas conduções. No bairro onde eu moro, a gente não tem muita segurança para andar na rua. E esses são alguns dos temas que vão marcar o Nossa Cidade. O Nossa Cidade é uma das inovações da Band para a cobertura das eleições municipais desse ano, que começará a ser exibido já após o Carnaval. Será um espaço especial e exclusivo para abordar os problemas e as soluções de cada município. Para abordar os problemas de cada cidade, as emissoras da Band espalhadas pelo Brasil terão como ferramenta de análise o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. São 67 indicadores distribuídos entre 6 pilares. É com base nesse trabalho que a Band, há 3 anos, reconhece e premia as melhores gestões com o prêmio Band Cidades Excelentes, também conhecido como o Oscar Brasileiro da Gestão Pública. É a bússola que todos os municípios podem seguir, consultar os indicadores que estão melhorando, fazer comparações entre cidades e questionar o candidato em relação às suas propostas. As discussões vão ser aprofundadas no Band Eleições. Serão 3 edições locais e uma nacional, porque, afinal de contas, as eleições municipais pavimentam o cenário da política para as disputas que acontecem 2 anos depois para os governos estaduais e a presidência da República. A cobertura deste ano vai intensificar não só a interação dos candidatos com o eleitor, como também a participação do próprio eleitor. Já estamos entrando nos detalhes do plano de cobertura eleitoral da Band desse ano, sempre em contato com os partidos, apresentando várias inovações, além do formato dos debates. E já ouvindo em entrevista candidatos e pré-candidatos. Esse ano nós vamos dar uma força especial à presença do eleitor na nossa cobertura, de olho no dia a dia das cidades, a realidade do cidadão. No dia das eleições, a Band terá uma maratona eleitoral por todo o país, com boletins, entradas ao vivo e reportagens. E para fechar, um canal livre com especialistas analisando os resultados das urnas. Mas é uma cobertura muito intensa que vai acontecer por todo o Brasil. A Band está por todos os cantos do país, com televisão, com rádios, com seus canais a cabo. E a gente cria esse ano, dando um avanço na nossa cobertura eleitoral, boletins em cada praça que a gente vai fazer, mostrando a realidade da sua região, da sua cidade, para que a gente possa levar a melhor cobertura, com o maior número de informações e tentar, como a gente sempre fez, ajudar o eleitor a escolher o seu candidato. É a Band sempre à frente na cobertura das eleições. Terminou o Band Cidade de hoje. Para ficar informado ao longo do dia, acesse o portal bandvale.com. E 10 para 7 da noite tem um resumo dos principais acontecimentos da região na segunda edição do Band Cidade. Eu me despeço te desejando uma ótima quarta-feira e já chamando o Lucas Sanseverino porque tá na hora do Falando Nisso. Boa tarde, amigo. Qual que é o principal assunto do dia? Oi, minha amiga. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Um assunto que mexe com todos, em todos os setores da nossa vida, viu, gente? Vamos falar da reforma tributária. Até entender, Carol, o que traz essa reforma, quais são as vantagens, se existem, e também as desvantagens, se elas existem. Pois é, um assunto muito importante e que sempre as pessoas têm dúvidas, né? Então é importante a gente trazer isso aqui. Estou curiosa aí para assistir o que você vai repercutir, né, no programa de hoje. Um beijo, viu, amigo? Ótimo programa. Obrigado, minha querida. Um beijo para você também.